Agora, 9h41, o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe aprimorar os processos de falência. O despacho publicado na quarta-feira foi encaminhado com urgência constitucional, ou seja, a Câmara dos Deputados tem 45 dias para votar a matéria e o Senado mais 45 dias para apreciá-la. E sobre isso a gente vai conversar com um consultor e presidente da On Behalf e consultores e auditores, Luiz Deoclésio Fiore de Oliveira, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essas mudanças que estão sendo propostas pelo governo a essa lei das falências. Bom dia, professor, bem-vindo. Olá, bom dia, Rafael, bom dia. Lívia. De uma forma geral, se sabe que são mudanças que pretendem dar mais protagonismo aos credores. Mas de que forma, professor? Bom, a lei de falência, ela já foi regulamentada desde 1945 e passou um bom tempo com essa regulamentação. Em 2005, houve uma grande reforma que já aprimorou bastante o procedimento. Em 2020, nós tivemos também, depois de todo esse aprendizado aí desse período de 2005 até 2020, houve uma reforma que trouxe também grandes melhorias, trouxe mudanças aí significativas para esse procedimento. E agora foi encaminhado um projeto de lei que visa modificar, especificamente no âmbito da falência das empresas, o procedimento e o objetivo de dar mais celeridade e trazer mais transparência. Essa foi as alegações, aí, as justificativas que foram levadas pelo ministro da Fazenda e encaminhada pelo presidente para o Congresso para ser avaliado. E, na verdade, hoje o mercado de insolvência, onde também tramita-se os pedidos de recuperações judiciais, que as empresas pedem esse benefício para fazer as negociações e poder preservar as atividades, ainda não é um procedimento muito conhecido no público geral, principalmente para os credores, onde envolvem pessoas físicas, que são os trabalhadores, empresas de pequeno porte, bancos, fornecedores, porque até hoje existe uma confusão entre uma empresa pedir a recuperação judicial e a própria falência da empresa. Para muitos credores que têm créditos a receber das empresas, a empresa pede recuperação judicial, que é um momento que ela pode preservar as atividades e pagar esses créditos, ela confunde com a falência. Então, praticamente, os credores se dá por perdido aí os valores que eles têm a receber. E a realidade no Brasil é a seguinte: mais de 80% das empresas que são decretadas a falência, elas são pequenas empresas de pequeno porte, que geralmente não possuem ativos. A concentração de empresas que possuem ativos dentro de um procedimento de falência são muito menores, são pequenos. Nós temos aí casos um pouco mais conhecidos, como o caso da Varig, que entrou com pedido de recuperação judicial, não conseguiu se reorganizar e acabou tendo decretada a falência. Recentemente nós tivemos o caso da Itapemirim, que foi uma grande companhia aí de transporte. Bancos, muito conhecido o caso do Banco Santos, que teve também a liquidação e depois, posteriormente, a decretação da falência, e que tivemos aí a parte de alienação dos ativos sempre sendo colocadas aí na mídia, até por uma disputa entre o falido, né, que era o empresário, junto ao procedimento da falência, o mapping, que é uma falência muito antiga. Então, a reforma, ela visa trazer transparência, principalmente para as empresas falidas que possuem ativos. Muitas empresas possuem ativos de propriedades de imóveis, fazendas, equipamentos, veículos, e nós sabemos que em relação a bens móveis existe uma depreciação. Então, se a empresa ela tem a decretação da falência, o ideal é que esses bens sejam vendidos o mais rápido possível, porque a tendência é que os ativos eles perdem valor. A dívida ela aumenta, né? Depois ela tem uma correção, ela vai aumentando e os ativos perdem o valor. E hoje a principal mudança que se busca é no agente que irá fazer essa administração. Busca-se colocar um gestor fiduciário que seria colocado ali
em substituição ao administrador judicial que atualmente atua nesse procedimento e dar a ele uma condição de que ele tramite de forma mais eficiente e mais rápida possível, inclusive sendo escolhido pelos próprios credores. Hoje, o administrador judicial que faz a administração dessa falência, considerando o pagamento dos passivos, a verificação dos débitos existentes, a apuração desses valores, é feita por um profissional que é indicado pelo juiz. E com essa reforma busca-se que a indicação deste profissional seja feita pelos credores, dentro de uma assembleia. Sim. A realidade é que a própria lei ela já estabelece um protagonismo maior desses credores. A dificuldade é que esses credores de fato participem. Como eu falei, a maioria dos procedimentos de falência hoje são de empresas de pequeno e médio porte, ou até de médio porte, que também não possuem ativos. Então, até existe um desestímulo dos credores de participar mais, porque eles sabem que o retorno que vai ter desse trabalho vai ser muito pequeno. Então, acabam abrindo mão. E os grandes processos de falência acabam tendo um protagonismo maior dos maiores credores. Então, geralmente são bancos, fornecedores, e existe uma preocupação de que esses credores acabam assumindo um protagonismo em vantagem ali desse pequeno grupo e deixe os grupos menores ali, ou a minoria, em situação mais desvantajosa nessas negociações, né? Luiz, esse processo de falência, claro, é sempre muito traumático, né? A legislação já mudou muito, desde a falência das aéreas, por exemplo, você citou aí a Varig, teve o processo da VASP, o processo da Transbrasil também, esses mais recentes, né? Houve outros anteriores. Mas, invariavelmente, por mais que a legislação vá e venha, que sejam feitas adaptações, etc. e tal, quem se dá mal mesmo é quem pode menos, né? No caso das aéreas, por exemplo, funcionários que contribuíram para fundo de previdência privada, que previam se aposentar com 10 e acabaram se aposentando com 1. Existem prédios dessas aéreas abandonados até hoje nos aeroportos, aviões envelhecendo, ninguém pode se desfazer deles porque tem um processo X, um processo Y, correndo não sei onde, e aí já passaram 20 anos, 25 anos. A legislação melhorou de lá para cá? É claro, são processos de falência muito complexos, etc e tal, né? Nem todo processo é assim, mas hoje em dia há garantia de que se acontecer alguma coisa parecida, um funcionário, por exemplo, ou um pequeno fornecedor, vão conseguir receber ou só o banco, ou só quem pode muito é que recebe numa hora dessa? Desde 2005 já houve uma grande melhora na questão do processamento, né, da eficiência do processamento de uma falência. O que tem ocorrido ultimamente é uma profissionalização maior e uma exigência maior de que esse processo seja feito de forma mais rápida, justamente para que funcionários, fornecedores, nós temos aí dentro de uma lista de credores, muitos fornecedores que são empresas de pequeno porte, que têm esse valor a receber, que forneceu mercadoria, produtos para empresas que faliram, que também têm a necessidade de receber até para a sua própria saúde financeira. Então, o que nós vemos desde 2005 é uma cobrança, é um procedimento que visa acelerar isso. Em 2020, isso foi reforçado, até porque hoje precisa ter um plano, o administrador judicial precisa apresentar um plano para a liquidação desses ativos, para que o processamento da falência se dê de uma forma mais rápida. Então, a lei já prevê que tem que ter um plano que em até 180 dias seja informado ali o que vai ser feito para a venda desses ativos e para pagamento desses credores. E nós temos o caso como o da Varig, por exemplo, que até hoje você tem ativos que não foram vendidos por uma série de problemas ou uma série de disputas que existem, e que esse valor, esse ativo está parado, poderia já estar sendo vendidos para pagamento desses credores. O que acontece muitas vezes, como eu falei, nós tivemos recentemente até das aéreas o caso da Avianca, aqui na operação aqui no Brasil, que onde houve a decretação da falência. Muitos credores, principalmente trabalhadores, que vão acabar não recebendo porque era uma companhia que não tinha ativos. Ela tinha uma operação no Brasil com aeronaves
com operações financeiras de arrendamento, que não era propriedade, não tinham propriedades, então era basicamente uma oferta de serviços, onde possuía uma estrutura grande e complexa, principalmente de funcionários, e não possuía ativos. Então, esses trabalhadores, esses credores em geral, a possibilidade de recebimento é muito pequena. E essa é a grande realidade no Brasil. As empresas, elas buscam a sobrevivência. Muitas vezes, os próprios empresários efetuam fraudes para proteção patrimonial pessoal, esvaziam as empresas, os caixas das empresas e possuem bens pessoais. E, no final das contas, a empresa quebra, o empresário continua tendo muitos ativos ou estão com os ativos blindados e os credores acabam não tendo ali um retorno para fins de satisfazer os valores que tem para receber. Pois bem, queria agradecer a participação do consultor e presidente da On Behalf Consultores e Auditores, o Luiz Deoclésio Fiore de Oliveira. Muito obrigada pela entrevista, Luiz. Bom domingo para você. Eu que agradeço, bom domingo, até breve.